santa e gloriosa paz do Senhor. Toda a igreja para cá em pé. Iniciar esse culto de oração. Oramos. Altíssimo e eterno Deus, amado Pai, amado Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais uma noite. Estar em tua casa para te glorificar, exaltar o teu nome, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amado Deus e amado Pai, Senhor Deus da glória, abençoa os que já entraram na tua casa nesta noite, aqueles que vêm caminho, traz em segurança o pastor, meu Senhor, que vem cruzando esta cidade, este trânsito tão perigoso. Abençoa o teu servo, ser com ele e ser com a sua família, meu amado eterno Pai, e assim fica conosco, pois é no nome do teu filho amado, meu Pai, que vive, que reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o cântico de número 42. Saudai o nome de Jesus. Oi, som, oi. Depois do 42, o número 48. Ré maior. Saudai Em nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória, coroar, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai, ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória, coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória, coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, ao quem quebrou vossos grilhões, com glória,
E o clarim de Deus a todos proclamar que Jesus de dia do triunfado meu rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamando, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, o triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas famoso veio o dia do triunfar o meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, o triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que posso confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo o meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quão grande é todos eles. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão
é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o... Eu cantarei quão grande, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez a igreja declara: quão grande, Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém.
Bendito seja o nome do Senhor. Gratos a Deus nesta noite por estarmos aqui reunidos, mais um culto de celebração ao Senhor, nosso culto de doutrina, nosso culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja nessa oportunidade para nós abrirmos a santa palavra de Deus, o Evangelho segundo escreveu São João, de número 6. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 ao versículo de número 21. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos encontram o texto, quero saudar os nossos queridos e amados irmãos que se encontram agora em suas casas ou em outro lugar, nos acompanhando por meio da transmissão do nosso culto, nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe as vossas vidas de uma maneira poderosa, gloriosa nesta noite. Participem conosco, adorando a Deus, ouvindo a palavra e compartilhando também com outras pessoas este culto abençoado que já estamos tendo aqui na presença do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 ao versículo de número 21, que diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. O mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome desse Jesus que socorreu os discípulos a tempo, que chegou no momento certo, no momento oportuno e fez cessar aquela tempestade, dando vitória e livramento aos seus discípulos que estavam naquele barco. Meus queridos irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Nesta oração incluiremos o nosso irmão Josiel e a sua filhinha, que está internada, passando por alguns exames necessários. Nós vamos orar por ele, né, irmão Josiel, que é irmão da Gardi, filho do nosso querido presbítero Garcia. Nós vamos orar pelo servo do Senhor, por sua esposa, especialmente por sua filhinha, por toda a família que está intercedendo, está aflita também nesse momento. Queremos que o Senhor há de visitar ali aquela criança e dar a vitória completa para a glória do seu santo nome. Também nós vamos orar pelo presbítero João Batista, assim como por sua família. Nosso amado irmão carece das nossas orações, e claro que há muitos irmãos enfermos, muitos irmãos ainda impossibilitados de estarem conosco, mas eu sou grato a Deus porque os irmãos estão se esforçando, tomando os cuidados necessários e vindo adorar o Senhor neste lugar. Fico muito feliz em ver ali a nossa irmã Luísa, também a sua netinha. Que Deus abençoe vocês, né? Sei que não é fácil. Nossa irmã Luísa também cuida da saúde, né? Mas está conosco nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, eu quero aproveitar esse momento, dizer que nós não podemos descuidar dos cuidados. É claro que nós já estamos vendo aglomerações em muitos lugares, principalmente nesse final de semana, no feriadão, mas nós não podemos, aqui na igreja,
deixar de termos os cuidados necessários de higiene, de distanciamento, cuidado também com os cumprimentos físicos, o uso da máscara. São protocolos que ainda estão estabelecidos, estão em vigor, e nós precisamos ter esse cuidado. Os voluntários estão ali se esforçando. Eu quero pedir à igreja que nos ajude com relação a isso. Alguns irmãos já estão vindo sem fazer a inscrição. É claro que quinta-feira, né, a gente acaba tendo sempre uns lugares que sobram, na quinta, no domingo de manhã. Mas saibam que, se você puder fazer, faça. Porque isso nos ajuda a nos programarmos, a criarmos toda a estrutura adequada para os nossos amados irmãos. Ainda não estamos disponibilizando água aqui no templo, então devem trazer as suas garrafinhas de água, se assim desejarem. Então, meus queridos, esses são os avisos, e nós vamos orar ao Senhor, crendo que Deus dará vitória ao seu povo, aos seus servos. Eu creio que a oração, quando ela é feita com fé, com confiança, e descansa também na vontade de Deus e na boa vontade do Senhor, nós confiamos nele e esperamos o melhor de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então oremos com confiança ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua presença nos reunimos, Senhor, te bendizendo nesta oportunidade por tudo quanto o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, as tuas bênçãos, a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, tem nos acompanhado todos os dias. Ó Deus, obrigado pelo teu povo que chega até esse lugar, aqueles que porventura ainda estão a caminho, meu Deus, vindo do trabalho, depois de um dia de muita correria, aqueles, Senhor, que não têm condições de chegar por conta do horário apertado. Abençoa os teus servos que estão chegando em casa, aqueles que ainda estão no trabalho, meu Senhor, aqueles que estão, ó Pai, passando por alguma luta, alguma adversidade, como nós citamos aqui o teu servo, irmão João Batista. Visita o teu filho, dá vitória a ele, visita aquela criancinha, Senhor, a filha do Josiel, ó Deus, toda a sua casa agora aflita, clama, intercede, coloca diante de ti, Senhor, a essa grande necessidade, confia na tua mão poderosa. Vai, Senhor, sobre aquela criança agora e lhe dá a vitória, repreende todo o mal, dá saúde, Senhor, e restauração para a glória do teu nome. Meu Deus, também nós pedimos em favor, ó Deus, da Belinha, ó Pai, ó Senhor, visita ali aquela criança que se internou, mas já está em casa, meu Deus, mas ainda se recupera, requer cuidados. Visita, Senhor, aquela criança, dá saúde completa, e nesse nome, ó Deus, que nós oramos, nos nomes que acabamos de apresentar, nós incluímos todos aqueles, ó Pai, que não foram citados aqui, mas que o Senhor conhece, que sabe a necessidade, que está passando agora por algum momento difícil, de angústia em suas casas. Ó meu Deus, aqueles que estão ainda impossibilitados de estarem conosco, que requerem ainda cuidados por serem de um grupo de risco, Senhor, e não têm ainda a liberdade, ó Senhor, de estarem aqui nesse lugar. Nós clamamos a Ti, meu Deus, nós pedimos o Teu favor sobre essas vidas. Ó Pai, nos dê um culto abençoado nos louvores, na palavra, que a Tua presença seja marcante em nosso meio, que o Teu nome seja glorificado em tudo o que nós iremos fazer hoje aqui. É no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis assentar. Nós queremos convidar aqui o nosso irmão Ananis, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, que tem um aviso importante a dar aos irmãos nesta noite. Então eu rogo aos irmãos que prestem atenção. É um aviso muito importante concernente à nossa Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. O primeiro aviso é, graças a Deus, no próximo domingo, a EBD estará voltando do seu exílio presencial, amém? A partir das 8h30 vai ser uma primeira leva, e a primeira leva é a classe unificada, jovens e adultos. Esse trimestre nós estamos estudando a mesma lição,
eu quero anunciar à igreja, a todos, que a partir de 8h30 será dado o início à aula, né? Nós, da direção, estaremos mais cedo. Será um novo horário, novo momento, questão de adaptação, mas nós cremos que a obra de Deus vai prosperar. Então, eu quero convidar todos que a partir de domingo, 8h30, estaremos iniciando aqui a aula. Eu estarei aqui por volta de 8h10, né? Vamos fazer aqui uma pequena liturgia, mas a aula será iniciada às 8h30. E a expectativa é que vá até às 9h30, 10 minutos um pouquinho, talvez uns 5, 10, 15. Aí fica na direção de Deus. Então está feito o convite, estão todos convidados, jovens e adultos, para domingo estarmos aqui. Posteriormente, com a liberação aí, protocolos, já retornaremos com as outras salas, com as outras classes. Mas agora, nesse primeiro momento, será somente a classe unificada. Um outro aviso que eu tenho para dar para a igreja é, conversando essa semana com o pastor Sérgio Lima, que é o nosso chefe, né? O superintendente geral de Fortaleza, e ele me comunicou um fato, que nos grupos não se postasse revistas em PDF, nem livros relacionados à EBD, porque isso viola direitos autorais, acaba comprometendo a arrecadação da CPAD. Você faz uma assinatura digital e o número de possíveis baixas da lição é reduzido, né, irmã Beth? É até no máximo 5. Então, quando você posta uma lição num grupo de 30, 50, você está extrapolando um direito seu que é de no máximo 5. Isto viola uma norma legal, afronta o ordenamento nosso. Então, queridos, não postem livros, revistas, porque isso, além de afrontar uma lei, uma norma, você também estará prejudicando. Quando nós compramos as revistas, nós conseguimos um desconto, e esse desconto que nós conseguimos, nós reinvestimos na EBD. Então, se você pega aí de forma, como dizem, pirata, uma revista, você está deixando de comprar uma revista, e ao comprar uma revista, você está também atrapalhando um caixa da EBD. Porque quando nós compramos na fonte, né, na CPAD, aqui na Casa da Bíblia, e lá a irmã faz um preço generoso, e nós revertimos o lucro no caixa da EBD. Então, irmão, compre a revista, né? Se você fez assinatura digital, amém. Mas não saia distribuindo aí, porque você está violando uma norma, né? Isso é antibíblico. Então, queridos, esse é o aviso. É apenas um reforço. Isso já é amplamente já conhecido dos irmãos. Os irmãos são sabedores disso. Os irmãos são sensatos, né? Então não façam, né? Não façam. Às vezes uma obra, o autor da lição, ele publica, além da lição, a obra que embasa a lição. E ele vive disso. Quando você publica um livro, você ganha no lucro do livro. Se você sai pirateando aí, divulgando em massa o livro, o autor é prejudicado. A pessoa que gastou tempo, estudou, foi a fundo, publicou um livro, e você vai e solta num grupo de 100 pessoas. Não, se você comprou o PDF, amém. Mas não solte no grupo. Fique para você, amém, queridos? Glória a Deus. Bom, meus irmãos, muito importante os avisos aqui do nosso irmão Ananias, né, o nosso professor, e eu quero mais uma vez reforçar a questão da EBD. Nós estamos num projeto de experiência de mantermos o nosso culto matinal aos domingos e não deixarmos de ter a EBD. Então, nós ainda não temos a liberação para fazermos as salas, principalmente do departamento infantil e juvenil. As salas, elas ainda não estão liberadas, porém, assim como nós estamos tendo o nosso culto aqui, né, o culto pela manhã, o culto na quinta-feira, o culto no domingo à noite, assim será a classe única da EBD no próximo domingo, das 8h30 às 9h30, e o nosso culto começando às 10 da manhã. Então, você que é aluno da EBD, que ama a EBD, é momento de retornar presencialmente
manteremos aqui todos os protocolos que nós estamos tendo, de distanciamento, de higiene e de cuidado com os irmãos. Então não deixe de estar conosco no próximo domingo. Apenas jovens e adultos, mais uma vez, é a classe dos jovens e adultos. E o nosso culto vai ser mantido às 10 horas da manhã, e aí o culto assim aberto para toda a igreja. Os irmãos compreenderam? Pode dizer amém? Queridos, momento agora de nós também adorarmos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, que são bênção para a obra de Deus, para o reino de Deus. Eu quero convidar os nossos obreiros que estão escalados nessa noite, os nossos voluntários e o nosso ministério de louvor para adorar a Deus. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem sido fiel, e eu faço questão de dizer isso aqui. Uma igreja que tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Claro que o nosso desejo é que todos os membros da igreja passem a ser dizimistas, cooperadores fiéis dessa obra. Mas eu não posso me ater apenas naqueles que não são e deixar de agradecer e registrar o que é mais importante, aqueles que são fiéis. Desde aquele irmão que traz um pequeno valor do seu dízimo, mas é fiel naquilo que Deus tem lhe dado, e Deus tem cuidado, até aqueles que trazem os maiores valores, que demonstram também um desapego ao dinheiro e um amor à obra de Deus e gratidão ao Senhor por tudo quanto tem recebido. Então nós louvamos a Deus pelas ofertas missionárias, nós louvamos a Deus pelas contribuições das cestas básicas, que temos atendido muitos irmãos carentes todos os meses, e também os nossos dízimos, que permitem que a obra do Senhor ela avance. São muitas despesas, irmãos, com funcionários, despesas com os projetos sociais, os projetos missionários, né? As despesas financeiras que nós temos, tudo isso a igreja continua mantendo, pagando, né? Nós sabemos das dificuldades, estamos tendo aí uma inflação, alguns alimentos subindo o valor. Então não sabemos que não é fácil, mas Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado. Não podemos nunca nos esquecer disso. Deus não desampara o seu servo fiel. Se uma porta se fecha, Ele providencia um auxílio, uma ajuda, um socorro vindo de outra parte. Isso é o que nós temos testemunhado na casa de Deus, e isso é o que eu tenho visto na minha vida e na vida da minha família, porque nasci e fui criado na igreja, e dentro de casa eu vi milagres de Deus nessa área, cuidando de mim e da minha família, nos momentos mais difíceis de desemprego, momentos de escassez, momentos de dificuldades. Eu sempre vi o meu pai, sempre. Meu pai em casa foi um exemplo de separar ali o seu dízimo, pequeno, na maioria das vezes, mas ele separava e entregava na casa do tesouro, e Deus tem cuidado de nós até hoje. Deus tem cuidado das nossas vidas. Hoje eu e minha irmã temos muito mais do que crescemos tendo lá em casa, e tudo isso é um reflexo de uma semeadura, de esforço, de trabalho, mas acima de tudo da bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre a nossa vida e sempre vai continuar, porque nós somos o povo dele. Amém, meus irmãos? Então eu quero abençoar você. Você pode ficar de pé mais uma vez. Eu quero abençoar a sua vida, incluindo também você que está desempregado, você que está num processo de estudo, que está almejando um trabalho melhor, uma porta mais larga, você que está se dedicando a, quem sabe, passar num concurso. Os concursos, muitos estão suspensos, mas nós vamos orar para que 2021 seja um ano de muitos concursos abertos, de muitas vagas. Vamos orar pela prosperidade do nosso país, não para que nós sejamos, como é que se diz, tenhamos muitos celeiros guardados, não, para que a gente tenha a bênção de Deus e abençoe outras pessoas, porque é bom demais, irmão. É bom demais quando você tem em casa e abençoa quem precisa. Pense num negócio maravilhoso, é você poder abençoar uma pessoa e glorificar a Deus com aquilo que Ele tem te dado. Então vamos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti pelo mês de agosto que se passou e pelo mês de setembro que nós já iniciamos. Pai, abençoa os Teus servos dizimistas, ofertantes, os teus filhos amados que têm sustentado essa obra, que têm abençoado os necessitados, que têm sido, Senhor, colunas que sustentam essa igreja
porque o teu poder e a tua bênção está sobre as suas vidas. Senhor, recompensa-os com bênçãos dos céus. Visita os que estão desempregados, aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor, que eles possam ser socorridos, abençoados e possam vir a ter também para compartilhar das tuas bênçãos. Meu Pai, abençoa a tua igreja com prosperidade, abençoa a economia da nação, dá sabedoria, Senhor, dá prudência, dá entendimento aos gestores, aos governantes. Meu Deus, repreenda, ó Pai, todo espírito de corrupção, todo espírito de roubo, ó Pai, de injustiça, ó meu Deus, que permeia os estados, as cidades. Meu Pai eterno, tenha misericórdia. Essa nação é próspera, ela é rica, ela é abundante em riquezas, Senhor, materiais, riquezas naturais, minerais. Ó Deus, nós clamamos a Ti, que o comércio venha se recuperar a cada dia, que as pessoas possam prosperar e que, acima de tudo, que sejamos generosos, Senhor, que saibamos compartilhar aquilo que temos recebido de Ti. Repreende todo espírito, todo coração de avareza, Senhor, que se prende ao dinheiro, toda falta de fé e de medo em que venha faltar, porque Tu és o Deus da nossa provisão, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, em todas as coisas, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ofertemos ao Senhor com alegria. Oi, som. Padeiras com a paz do Senhor, amém? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão à sua luz,
e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Amém. Glória a Jesus. Quantos podem mais uma vez glorificar o nome de Jesus? Essa é a nossa esperança, diz o apóstolo. Nossa esperança não pode se limitar a apenas esperança. Para salvar. Apóstolo bendito, amado, praticamente, principalmente na área da saúde, na área social, que a mais falada nesse mês de setembro é o Setembro Amarelo. É o mês da prevenção, do combate ao suicídio. No próximo domingo eu estarei ministrando aqui uma palavra sobre isso. Tem me direcionado. Nós vamos falar no próximo domingo com a temática Vencendo a Depressão. Nós vamos trazer uma palavra bíblica sobre esse assunto, que é tão importante, que não deixa de ser uma enfermidade da alma, do espírito, que ataca o corpo, que leva a pessoa ao desespero. Tem trazido muita tristeza às famílias, muito sofrimento, principalmente agora nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de muitas pessoas me pedindo oração por si mesmas e por familiares que estão enfrentando depressão. Então, só quem sofre, quem já sofreu com depressão, quem teve alguém que sofreu, e pior ainda, alguém que perdeu, né? Alguém muito querido por conta desse mal. Então nós traremos uma palavra no próximo domingo, tanto na manhã como à noite. Você não pode deixar de ouvir essa palavra de Deus ao seu coração. Convide alguém. Se essa pessoa não puder vir, compartilhe o link do culto, mas ela precisa ouvir essa palavra de esperança, de fé, de como a graça de Deus, ela é poderosa para nos visitar nos momentos mais escuros da nossa alma, mais difíceis. O Espírito fala, e quando a pessoa abre o coração, eu costumo dizer que quem está em depressão, o coração é como se fosse uma casa escura, mas Jesus, ele é a luz, ele é a luz do mundo, e quando ele entra, ele ilumina toda a casa, todos os cômodos, e traz vida àquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Então no próximo domingo você não pode perder 2 cultos. Eu quero pedir que o Ministério de Louvor já vá pensando aí em louvores, né, que tratam de esperança, da graça de Deus, do amor de Deus, para que domingo nós estejamos aqui totalmente alinhados com esse tema, com essa mensagem, e Deus vai falar aos corações. Deus vai levantar pessoas, tanto as que sofrem como as que ainda estão próximas
a alguém que sofre com esse mal. E Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. João, capítulo de número 6, meus amados irmãos, estamos continuando a nossa maravilhosa série de mensagens sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. E nós estamos já indo da metade para o final. Temos ainda mais 2 quintas-feiras sobre esse tema, que é importante, né? Precisamos ir até o final. E já quero adiantar para os irmãos que no mês de outubro nós estaremos estudando e ao mesmo tempo lendo o livro de Provérbios. Então, mês de outubro, 31 dias, nós teremos o desafio de ler um capítulo do livro de Provérbios por dia, e as quintas-feiras serão ministradas com a temática de sabedoria para a vida. Nós traremos aqui assuntos do livro de Provérbios, abordando temas importantes do nosso dia a dia. E nós vamos ver como a palavra de Deus, a sabedoria da palavra de Deus, ela nos traz direção na vida, nas decisões, nas escolhas, na prudência, em como nós devemos viver com sabedoria na sua presença. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16, nós lemos o texto que fala do milagre de Jesus quando ele andou por sobre o mar. João registrou esse milagre e, além dele, Mateus e Marcos, dando um destaque para Mateus, que Mateus, ele retrata não apenas o milagre de Jesus caminhar sobre o mar, como também o milagre de Jesus acalmar o mar. Percebamos aqui que são 2 milagres. O milagre de Jesus andar sobre o mar e o milagre de Jesus trazer bonança ao mar quando ele entra no barco. Mas além disso, Mateus relata um terceiro milagre, que foi Pedro caminhar sobre as águas. Então nós percebemos que é um milagre aqui triplo, porque Jesus anda sobre o mar, Jesus acalma o mar e os ventos, e Pedro também anda sobre as águas. João, ele não se detém nesse relato de Pedro, apenas Mateus vai falar que nessa oportunidade Pedro, um dos discípulos, ele vai até Jesus e caminha sobre as águas. E eu não escolhi o texto de Mateus porque eu quero dar um outro foco para essa mensagem, e quem sabe numa outra oportunidade eu falarei sobre o milagre que Pedro vivenciou naquele dia. Mas João, ele vai relatar esse milagre, e esse milagre ele acontece logo após Jesus operar aquele que é considerado um dos principais milagres dos evangelhos, que é a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, como eu falei na quinta-feira passada, totalizando de 15 a 20 mil pessoas naquele dia. E após esse milagre, esse grande milagre, nós vimos que a multidão ficou totalmente alvoroçada e queria proclamar Jesus rei. Este é um grande profeta, disse a multidão. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. O povo começa a exclamar dessa forma e queriam proclamar Jesus rei. E você imagina ali uma multidão, só homens 5.000. Havia já uma multidão ali, animada, encorajada, decidida a proclamar Jesus rei. E diante dessa situação, nós vemos que Jesus, ele toma uma atitude, ou seja, após esse grande milagre de multiplicar pães e peixes, o que é que Jesus faz? Diante daquela multidão, exclamando que ele era rei, exclamando que ele era o profeta que devia vir ao mundo, desejosa de proclamar o rei, quem sabe ali iniciar uma rebelião em Israel, para tomar o poder mais uma vez de um império estrangeiro. O que é que Jesus faz diante daquilo? Ele sabia que ele era o rei do seu povo, ele sabia que ele era o filho de Deus, mas essa não era a sua missão a priori. Jesus não veio na sua primeira vinda com esse propósito, seu propósito foi outro. Ao invés de ser servido, ele veio com o propósito de servir. Ao invés de guerrear,
e combater o inimigo, o exército opressor, Jesus ele veio como um Cordeiro de Deus, que se oferece em sacrifício, que dá a sua vida. Então Jesus sabia da sua missão na primeira vinda. Então ele não se deixa levar por aquela multidão. E o que é que ele faz? Ele dispersa os discípulos. Se você ler o texto, diz a Bíblia que Jesus, ele dispersa aqueles discípulos. Isso está registrado nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Diz a palavra que Jesus os impeliu para que eles fossem para o outro lado, entrassem no barco e fossem na direção oposta de onde eles estavam. Então a primeira coisa que Jesus faz, o que é? É não deixar os seus discípulos serem tomados por aquele movimento que queria proclamar o rei. Jesus não permite que aquele sentimento entre no coração dos discípulos e que eles sejam de alguma forma seduzidos por aquilo, porque eles tinham interesse nisso. Lembra-se quando a mãe de Tiago e João perguntou para Jesus se ele permitiria que cada um dos seus filhos se sentasse ao seu lado? Então você perceba que havia um interesse dos discípulos em um reino terreno, e alguns brigavam até por posições importantes naquele reino. E Jesus ele não permite que esse sentimento que a multidão começou a colocar para fora, é o rei, é o profeta, vamos proclamá-lo, vamos iniciar uma rebelião. Jesus não permite, dispersa os discípulos, os impele de maneira urgente, quase que os empurrando. O verbo aqui é como se Jesus estivesse empurrando eles para dentro do barco e dizendo: vão para o outro lado. E Jesus, ao dispersá-los, o que é que Jesus faz? Ele sobe ao monte para orar sozinho. Jesus tanto impede que os discípulos sejam contaminados por aquele desejo de um reino ser estabelecido naquele momento, de uma rebelião, porque Jesus bem sabia que esse não era o seu propósito. E se não era o propósito dele, o Pai não o abençoaria em qualquer ação que fosse contrária à vontade de Deus Pai sobre a sua vida. Jesus ele então impele os discípulos, manda-os para o outro lado, e ele sozinho sobe ao monte. Depois de despedir as multidões, agora alimentadas, ele sobe ao monte e vai orar. O que é que nós aprendemos aqui? Que Jesus ele recusa, irmãos, assumir um papel proposto pelos homens. Ele se mantém firmado em sua missão. Precisamos ter o cuidado de que o sentimento das pessoas, e às vezes esse sentimento é por coisas boas, o desejo das pessoas sobre as nossas vidas, o que as pessoas acham que é bom, o que a gente deve fazer, o que a gente deve realizar, como a gente deve caminhar. Hoje o mundo, a sociedade e as redes sociais querem ditar normas de conduta, maneiras de agir, maneiras de se conviver e de viver. E Jesus em nenhum momento ele foi levado a agir pelo impulso da multidão, ainda que fossem coisas boas ou que fossem coisas que fossem lhe trazer conforto. Cuidado. Jesus ele se mantinha focado, firmado na missão que tinha recebido do Pai. Se eu não vim fazer a minha própria vontade, e a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele dizia que tinha pressa em fazer isso. Jesus não permitiu e não assumiu um papel que as pessoas quisessem colocar para ele. Quem sabe alguém naquela época, um líder, olhasse para aquela multidão e dissesse: rapaz, estamos começando a montar um exército. Os discípulos de Jesus, nós temos apoiadores entre os fariseus, entre os saduceus. Vamos procurar apoiadores entre os partidos importantes de Israel. Vamos procurar pessoas que estão insatisfeitas com a liderança religiosa, com a liderança romana. Vamos procurar aqui nesses homens, são 5.000 homens que nós temos aqui. Jesus não se deixou levar pelas intenções da multidão, pelos desejos daquela multidão, pela força que aquela multidão poderia lhe proporcionar e quem sabe até conquistar uma posição,
se não contra o Império Romano, pelo menos uma posição mais favorável no governo religioso do seu povo. Jesus bem sabia da sua missão. Quero dizer para você nessa noite, se mantenha firme no propósito de Deus para a sua vida. Se mantenha firme nos planos de Deus para a sua vida. Se mantenha firme nas promessas que Deus tem para a sua vida. Ainda que pessoas te seduzam, ainda que oportunidades aparentemente melhores surjam, ainda que convites irrecusáveis apareçam na sua vida, se mantenha firme, se mantenha focado, continue debaixo da presença do Senhor, continue tendo a vontade de Deus guiando a tua vida, guiando os teus passos. Essa é a melhor posição, irmãos. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Jesus, ele se recusa. E além disso, ele vai para o monte da oração. Sabe por quê? Porque no monte da oração, Jesus, ele se entregava ao Pai para tomar grandes decisões. Em momentos cruciais do ministério de Jesus, nós vamos ver o relato que ele se punha a orar. Jesus tinha uma vida de constante oração. Mas em momentos como esse, como por exemplo, uma possível rebelião, o povo não compreendendo a sua missão e querendo lhe conduzir para outro caminho, as tentações, elas estavam cercando Jesus, os convites estavam cercando Jesus. O que é que ele faz? Ele vai orar, ele vai estar em comunhão com o Pai à noite, na madrugada. E ali, meus irmãos, não é que Jesus precisava ficar sozinho para ter comunhão com o Pai. Diante do sepulcro de Lázaro, ele ora publicamente, ele fala com o Pai publicamente, e ainda diz em alta voz, dizendo para aqueles que estavam ali: eu estou fazendo isso para que eles vejam, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas o momento de ficar só era para Jesus não ter aquelas pessoas ao seu lado. Ele sabia quem ele era, rei, o seu trono lhe pertencia por direito. Mas ele vai orar, porque é na oração onde nós somos fortalecidos, é na oração onde nós colocamos diante de Deus, meus irmãos, os nossos temores, as tentações que crescem sobre a nossa vida, tomadas de decisões importantes, planos que vão ser colocados em prática, decisões que vão afetar não apenas a nossa vida, mas a vida da nossa família, das pessoas que dependem de nós. Decisões que podem de repente contrariar projetos de Deus para a nossa vida, se a gente não tem certeza, ou se a gente está com medo, ou se a gente está se sentindo tentado. O melhor lugar para a gente ir é para a oração. E às vezes você precisa ir sozinho, às vezes nem comunicar com alguém próximo. Sabe por quê? Porque pode ter interferência. Você pode às vezes receber um conselho que pode lhe confundir, que pode, quem sabe, a pessoa querendo o seu bem, querendo lhe dar um conselho melhor, pode lhe tirar do foco. Então a melhor coisa, vá para a presença do Senhor, fale e ouça, converse, dialogue com Deus. Aleluia, o nosso Deus, ele nos recebe. E aí você não precisa marcar horário, meu irmão. A qualquer hora, a qualquer momento, apenas procure um lugar calmo, tranquilo, separe aquele tempo, coloque como prioridade e vá à presença do Senhor, diante das lutas, das tentações, das provações, das tomadas de decisões, das pressões da vida. Busque o Senhor em oração. Quando Jesus ia fazer grandes escolhas, tomar decisões, ele recorria ao Pai em oração. E esse momento foi em que Jesus, ele recorre ao monte da oração. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas hoje em dia indo para o monte, filmando, subindo o monte. Eu fico preocupado quando pessoas vão para o monte literalmente e fazem lá uma live, mostrando que estão no monte orando, mostrando o que estão fazendo no monte. Olha, o Filho de Deus nos deu um exemplo tão maravilhoso. Ele foi para o monte sozinho. Quem sabe o que ele orou, como ele orou, o discípulo só sabe que ele foi para lá orar. Cuidado com essas pessoas que mostram esse tipo de situação, indo para o monte, mostrando o que está levando, mostrando o que está fazendo no monte. Monte é lugar de intimidade,
Monte é lugar entre a noiva e o noivo. Monte é lugar de quebrantamento, é de abrir o coração. Monte não é lugar de ficar dando espetáculo, de querer aparecer, de querer se apresentar, de querer se mostrar. O monte é o lugar onde Deus cresce na nossa vida e a gente não está interessado em holofotes, em câmeras, em ninguém filmando, em ninguém compartilhando. A gente só quer estar diante do Senhor, ouvir a voz dele e descer de lá melhor, porque eu tenho visto muita gente indo para o monte, mas desce pior do que subiu. Conheço gente que vive subindo no monte, mas continua mentiroso, enganão, enrolão, fala mal de pastor, fala mal da igreja, é rebelde, funda e abre ministério contrário à vontade do Senhor, divide igreja e sobe o monte e volta pior. Eu não sei quem vê lá no monte, mas eu tenho certeza que não é Deus não. Pode ter tudo nesse monte, menos a presença de Deus. Então cuidado com isso. E o monte não precisa ser um lugar físico. O monte pode ser no seu quarto. O monte pode ser às vezes lá no teu trabalho. O monte pode ser na sua escola. O monte pode ser na universidade. O monte pode ser aqui na igreja. O monte pode ser quando você vai caminhando, às vezes pela rua, e naquele momento o Espírito te toca e você entra na presença do Senhor e chora, e fala em línguas, e glorifica a Deus, e sabe a resposta e a decisão que você tem que tomar. E quando Jesus desceu do monte, ele desceu ainda mais forte, ainda mais focado, ainda mais firme, sabendo o que deveria fazer e que a cruz era o caminho que ele deveria trilhar. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Após esse grande milagre, os discípulos enfrentaram um momento de extrema adversidade. Ora, eles acabaram de presenciar um dos milagres mais extraordinários de Jesus, comparado inclusive ao milagre de Moisés alimentar o povo no deserto. Eles não apenas testemunharam, eles foram participantes daquele momento. Eles levaram o pão, eles levaram o peixe para as pessoas, eles recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixe. E o que é que acontece depois disso? Um momento de extrema adversidade. Quando eles são impelidos para o mar, para atravessar o outro lado, eles começam a navegar, e aquele mar é tão conhecido, 180 metros aproximadamente abaixo do nível do mar. O mar da Galileia é um mar que, por conta dessa altitude, ele está sujeito a constantes ventos, mudanças climáticas, tempestades. É um mar muito peculiar. Eles sabiam muito bem disso, eram pescadores. E naquela noite, eles precisavam atravessar para o outro lado, como Jesus havia ordenado. Eles vão enfrentar ventos contrários, ventos duros, firmes, fortes, contrários. Mas eles acabaram de presenciar um grande milagre, acabaram de participar na distribuição daquele milagre. Eles ainda tinham, quem sabe, consigo pão ou peixe. Não podemos afirmar, mas é possível que tenham guardado algo daquele milagre com eles. Mas eles estão agora vivendo um momento de extrema adversidade. E eu quero trazer alguns pontos sobre essa verdade aqui. Após um grande milagre, os discípulos enfrentam esse grande momento de adversidade extrema. Então nós aprendemos primeiro que a obediência não nos isenta das adversidades. Isso é uma verdade, irmãos, que a gente nunca pode esquecer. Não creia em nenhuma mensagem que diz que a obediência vai lhe livrar de qualquer tipo de problema. Não. A obediência e a prudência nos livra de muitos problemas, mas não vai nos livrar de todos os problemas. Tem problema que a gente só entra porque desobedece. Sim ou não? Sim. Tem dificuldade que a gente só vai ter se a gente obedecer. Um exemplo a gente tem na nossa vida.
Se fumar é prejudicial e você fuma, uma hora ou outra, você vai enfrentar algum tipo de enfermidade porque desobedeceu uma orientação médica para a saúde. E assim é na Bíblia. Tem muitos exemplos de pessoas que só passaram por aquilo porque a desobediência trouxe. Mas não significa que a obediência vai nos livrar, porque vivemos num mundo caído. Temos uma natureza caída, ainda que tenhamos a presença do Espírito Santo, ainda que tenhamos sido salvos pelo Senhor, o nosso corpo ainda sofre, aguarda a sua glorificação. Nós queremos ser transformados, diz o apóstolo, nós queremos ser revestidos, a mortalidade pela imortalidade, a morte pela vida, a corrupção pela incorrupção. Mas enquanto isso não acontece, passaremos por enfermidades, por doenças, por problemas relacionados à economia, às catástrofes naturais. Mesmo sendo obedientes, os discípulos estavam obedecendo à voz de Jesus, entraram no barco, foram para o outro lado, mas eles estavam diante de uma adversidade que todas as pessoas estão sujeitas. Se alguém pudesse pensar, bom, mas Jesus me mandou atravessar, Jesus me mandou ir nesse barco, por que eu estou passando por isso? Ora, mas eu estou tão fiel na casa do Senhor, eu tenho servido a Deus, eu tenho sido fiel com a minha família, por que eu estou passando por isso? Olha, aqui você aprende que obediência me livra de muitos problemas. A obediência traz frutos maravilhosos para a nossa vida. Tem muitas bênçãos na palavra de Deus e promessas para os obedientes. Tem muitas coisas boas que nós vamos viver pela nossa obediência, mas a obediência não nos isenta de nós vivermos uma vida sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de adversidade. Isso é a teologia da prosperidade. Quando atribui sempre o sofrimento, o mal, a adversidade, o problema, à presença do pecado ou à desobediência ou à falta de fé. Mas a Bíblia vai mostrar homens com fé, homens obedientes. Leia depois, 2 Coríntios capítulo 11, e veja o que Paulo, por ser obediente, passou. Você lê esse capítulo, 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver Paulo dizer os sofrimentos que ele passou por ser obediente. Não foi por ser desobediente, mas por ser obediente. Então, obediência não nos isenta das adversidades. Guarde isso no seu coração, para que você saiba compreender que coisas ruins acontecem a servos fiéis do Senhor, e problemas surgem na vida daquele que teme a Deus, que adversidades vêm sobre nós. Quantas adversidades eu enfrentei na minha vida, e eu digo para os irmãos que foi em momentos da minha vida que eu me considerava mais fiel ao Senhor. E às vezes a nossa consciência, o nosso coração, as pessoas e até o próprio inimigo com seus mensageiros tentam soprar no nosso ouvido, no nosso coração, dizendo assim: olha, será que você está em obediência mesmo? Olha, será que isso aí não é por causa daquilo? Que às vezes trazer pecados que você já confessou, já se arrependeu e Deus perdoou, e a pessoa fica atormentada. Ora, meu irmão, teve arrependimento, teve confissão, Jesus não vai te lançar em rosto lá na frente. Se Deus perdoou, lá na frente ele vai dizer: tá, lembra daquele dia, daquele ano? É por causa disso. Não, pare com isso. Isso aí é karma, isso aí é espiritismo, isso aí não é evangelho. Tem nada a ver com o evangelho. Tem crente ainda que diz assim: eu acho que eu fui a uma outra vida. Misericórdia, irmão, que outra vida? Você só tem uma. Eu ouvi uma vez o crente dizer: acho que em outra vida eu tenho sido uma... Que em outra vida, meu irmão, você só tem uma vida. Que negócio é esse? Crente com as superstições, com o negócio, irmão. A escola dominical está aí, né, meu irmão? Vamos aproveitar. E o próximo livro, né, Ananias, é Jó, né? Aprender sobre o problema do mal, porque os justos sofrem. Olha, o último trimestre do ano está imperdível, que a gente vai estudar.
Segundo, após o grande milagre, essa adversidade ensinou aos discípulos que a obediência, olha, veja bem isso aqui, a obediência nos traz oportunidades para exercermos a nossa fé. A obediência não vai nos blindar de passarmos por adversidade, mas ela vai trazer oportunidades para nós o quê? Exercitarmos a nossa fé. Ora, irmãos, eles tinham acabado de presenciar um milagre extraordinário. Já viu quando você estuda para uma prova? Depois vem a prova. Tem crente que ele quer ser alimentado, quer ver a bênção de Deus, quer ver o milagre de Deus, quer ver o sustento de Deus. Aí na hora da aprovação, você sabe o que fazer. Pare um pouco, ouça a voz do Senhor. Deus já falou contigo, você já teve experiências com Deus. É momento de colocar a fé em ação, é momento de levantar a cabeça, é momento de dizer: eu conheço o Senhor, eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele está comigo, eu já experimentei milagre na presença dEle, e agora não vai ser diferente, eu vou ficar firme aqui. Esse vento uma hora vai passar, esse mar uma hora vai se acalmar, esse barco uma hora vai começar a seguir o seu trajeto para onde ele tem que ir. Quem crê nessa palavra pode glorificar e bem dizer o nome de Jesus. Então, meu irmão, não pula do barco não pega colete salva-vida, não pega o bote não cai fora não, fica lá. Tu está na obediência, tu está na presença de Deus. Então, meu irmão, Jesus vai se encarregar de cuidar de você. Então, obediência traz oportunidade para quê? Para exercer a nossa fé no Senhor. Adversidades, servo obediente, vê isso como oportunidade para exercer, para confiar, para esperar. Ah, pastor, não é fácil. Jesus repreendeu os discípulos, homens de pequena fé, chamou Pedro homem de pequena fé. Ora, é melhor ter pequena fé do que não. Tem alguém que vai dizer: ah, era um homem de pequena fé. É melhor ter pequena fé, porque pequena fé cresce. Amém? A pequena fé cresce, a pequena fé, ela vai ser nutrida e vai aumentar, ela vai crescer, ela vai ficar forte, ela vai ficar grande. Então não tenha vergonha de ter uma pequena fé. Deus vai fortalecendo a sua fé, com as experiências, com as lutas, com as vitórias, com o conhecimento de Deus. A sua fé, ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo. E vai chegar um tempo que você vai rir daquilo que te fez chorar. Vai chegar um tempo que você vai falar para alguém que vai estar passando pelo que você passou e vai dizer: fica calmo, já passei por isso. Olha, é difícil, não é fácil, o vento é forte, mas deixa eu te contar uma coisa. Tu está na obediência, tu está na presença de Deus, então aguarda aí, fica firme, que Jesus vai dar um jeito de chegar aí e te dar o livramento. Bendito seja o nome do Senhor. A obediência nas adversidades é melhor do que a desobediência na bonança. Cuidado. Não confunda bonança e adversidade com aprovação ou desaprovação de Deus. Tem gente que ele às vezes está até na bonança, mas está debaixo da desobediência. Quem está debaixo da desobediência está debaixo de maldição. Às vezes está até prosperando materialmente. Às vezes a vida parece que está tudo caminhando, sem nenhum tipo de vento contrário, sem nenhuma dificuldade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: está em desobediência. É melhor estar no barquinho, enfrentando ventos contrários, mas debaixo da ordem de Jesus, obedecendo a Jesus, do que o vento está soprando, e o barco está indo, e está indo é para um abismo, está indo é para a destruição, para a morte, para a perdição. Tem pessoas que às vezes vão falar para você: rapaz, está mil maravilha,
está tudo dando certo, cuidado, o fim da história não chegou ainda. Eu olho para frente, eu olho para o final, eu não olho para o hoje, porque quem está na obediência a Deus, quem está como Jesus, que andava debaixo da vontade do Pai, o hoje pode até estar difícil, hoje pode ter até cruz, pode ter açoite, pode ter cusparada, pode ter abandono, traição, mas lá na frente tem ressurreição, tem presença de Deus, tem vitória sobre a morte. Ora mandarabaxarabacarabahaya. Bendito seja o nome de Jesus. É melhor passar a adversidade em obediência do que bonança baixo da desobediência. Deus não nos abandona em nossas fraquezas e fé pequena. Não. Os discípulos estavam ali com medo, deveriam ter uma grande fé porque viram um grande milagre, mas estavam com uma fé pequena. Deveriam agora, eram homens, irmãos, pelo que entendemos, 12 homens. Ora, pescadores que além da fé em Deus, além da chamada de Cristo, além de verem milagres, ainda eram homens experientes no mar. E mesmo assim estavam com a fé pequena, mas Jesus foi até eles. Jesus não nos desampara, mesmo quando a gente está com medo, mesmo quando a nossa fé está pequena, mesmo quando a gente poderia, inclusive, dar testemunho, mas a gente não consegue. É assim. Às vezes a gente tem até vergonha de nós. Fala, meu Deus, como é que sair? Jesus, como é que eu achei que ia me acabar, que ia dar tudo errado, que ia perder tudo? Às vezes a gente não faz isso. Às vezes eu tenho vergonha. Quantas palavras já preguei? Conheço a tua palavra, já tive tantas experiências contigo e agora tremi na base, agora fiquei com medo, agora fiquei preocupado, agora fiquei desesperado, mas Jesus, Ele não nos abandona, Ele está lá, diz, filho, eu estou aqui. É verdade, a tua fé foi pequena, mas ela pode fortalecer, ela pode crescer, ela pode aumentar. Eu estou contigo, eu estou ao teu lado. Ora bachuri caramaia. Bendito seja o nome de Jesus, que não nos abandona. Um Deus que vai ao nosso encontro, mesmo quando a fé é pequena, mesmo quando a fraqueza sobrepuja a força, mesmo quando o medo vence a coragem. Jesus, Ele aparece lá. Estamos concluindo. Após esse grande milagre, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, os impeliu, os mandou atravessar o outro lado, foi orar. Eles já tinham navegado de 25 a 30 estádios, entre 5 a 6 quilômetros de distância. E eles pararam num ponto em que eles não iam nem voltavam. O vento não os deixava chegar ao outro lado. Mas Jesus agora vai caminhando e Ele não dá a volta pela praia, Ele vai por sul. Poderia ter dado a volta à praia, mas Ele vai por sobre o mar. Sobre o mar. Algo tão espantoso, algo tão único, tão extraordinário, que eles pensaram somente uma alma, um fantasma, alguém com corpo físico. Porque pisar na água afunda. Você pode até nadar, você pode até boiar, mas caminhar sobre as águas? Eles ficaram espantados, esqueceram até do vento, esqueceram até daquele problema. Agora eles começaram a gritar: é um fantasma. Mas aí aquela doce e ao mesmo tempo poderosa voz diz assim: não temam, sou eu. Ah, meus irmãos, a voz de Cristo, ela invade as nossas noites escuras,
porque a Bíblia diz que estava escuro, tinha muito vento, mas a voz de Cristo, ela rompe a escuridão, ela sobrepuja a força do vento, e ela acalma o nosso coração. É bem verdade que alguns não acreditaram. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda ir ter contigo. Mateus vai registrar isso, mas nós não vamos falar sobre isso. Mas a voz dele penetrou aquele lugar. Jesus andou sobre as águas e se aproximou do barco, e aqueles homens, ainda boquiabertos, atemorizados, amedrontados, esqueceram até da circunstância adversa, porque estavam assombrados com aquilo que estava acontecendo. Jesus disse: sou eu, não temam, não tenham medo, sou eu. É a voz que eles conseguiram identificar. Diz a Bíblia que sobe no barco, se faz bonança, e o barco chega ao seu destino. Irmãos, só sobre essa palavra aqui, o barco chega, estaríamos aqui. Mas não temos tempo para isso. Quero tranquilo. Eu quero concluir dizendo: podemos ter a convicção. Qual convicção, pastor? De que Jesus vai ao nosso encontro nas nossas noites escuras. Ele vai, ele chega. Eu não sei se você está vivendo noite escura. Você vai passar, já passou. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. O vento está soprando. Você diz: Senhor, na tua presença. A voz de Cristo, ela vai ecoar por meio da sua palavra, como ele está falando hoje conosco. Ele vai ao nosso encontro nas nossas noites mais escuras, mais adversas, de maiores dificuldades, e ele vai usar métodos que a gente não imagina. Qual foi o método que Jesus usou? Andar sobre as águas. Ele pode usar coisa que você nem imagina, que você nem pensa. Como vai ser, como que vai acontecer, não interessa. O homem que caminha sobre as águas, ele vai ao teu encontro nas noites escuras, usando métodos inimagináveis, e ele nos surpreende com a sua presença, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua doce voz: sou eu. Aleluia. As mesmas leis naturais que nos limitam estão debaixo literalmente, daquele que criou todas as coisas. Cientistas, céticos dizem que as leis naturais, elas são imutáveis para nós, de certa forma. Mas Jesus dava as leis quando ele entendia que o Pai ia ser glorificado. Sabe por quê? E tudo, se a lei pode ser mudada, significa que ela teve um princípio. E só aquele que é antes de todas as coisas e que criou todas as coisas pode mudar aquilo que aos nossos olhos é imutável. Se as leis foram estabelecidas antes de nós, e quando o homem foi criado, elas já haviam sido estabelecidas, aquele que é antes de todas as coisas, que João diz, ele estava no princípio, ele criou todas as coisas, por meio dele tudo foi feito. Ele é o sustentador e mantenedor de todas as coisas. Está debaixo, está sobre alguma coisa, significa ter domínio. Caminhar sobre alguma coisa significa ter poder e autoridade. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que as nuvens estão debaixo dos seus pés. A terra é o estrado do trono de Deus.
Aleluia. Consiga captar essa coisa gloriosa que Deus está falando conosco aqui. A terra é o estrado dos pés de Deus. E Jesus disse: a terra, o mar e todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Para concluirmos, os atos de Jesus, mais uma vez, confirmam a sua identidade. Mais uma vez mostram que ele é o Filho de Deus. O caráter dos discípulos mais uma vez é tocado e moldado, porque eles estavam em treinamento, estavam em aprendizado. Eles mais uma vez vão ver quem estava ali. Era um simples carpinteiro. Era o Filho de Deus, Senhor no céu e na terra, o Salvador do mundo, o Filho de Davi, aquele que não tem começo nem fim, aquele que é o Alfa e é o Ômega. Louvar ao Senhor. Você pode se colocar de pé um pouquinho, para esticar aí. Já estamos terminando. Peço mais 5 minutinhos para a gente louvar a Deus e orar. Se coloca diante do Senhor, faz desse lugar agora um monte. E ouça a voz de Cristo vindo ao teu encontro, falando ao teu coração. Você que está em casa, ouça a voz do Senhor, falando ao teu coração. E seja renovado e fortalecido pelo poderoso nome de Jesus. Adoremos a Ele. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que sinto velho frio desse vento chego? Aqui não estás me vendo. Lembro que estás logo aqui na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, Quem pode adorar o nome de Jesus? posso clamar. Oh, Deus Já bendito. tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar.
Você sabe o nome dele. Esse que ordena e milagres acontecem. Jesus, neste nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou na Só quem está com a fé fortalecida nessa noite, levanta a sua mão. porque estás comigo, eu Bendiga o nome do posso Senhor. clamar. Adore a Ele. Já tenho Jesus fé Cristo, pra Filho do Deus vivo, descansar nas Cordeiro ondas de um Deus, bravo mar. o Emanuel, Se Filho de Davi, eu posso clamar, Filho do homem, Filho de Deus. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Senhor, muitas das vezes, mesmo em obediência, passamos por adversidades. Mesmo te conhecendo e conhecendo a Tua palavra, a nossa fé se torna pequena e frágil. Temos medo, Senhor, mas diante de tudo isso, nós podemos ouvir a Tua voz, nós podemos ouvir os Teus passos vindo ao nosso encontro e dizendo: não temas. Ó Senhor, Tu nos visita nas noites escuras e difíceis, nas lutas e adversidades. Nós podemos dizer, como disse o salmista: ora Israel, se não for ao Senhor quem estiver ao vosso lado. Ora manarabacharabacarabarras. Senhor, visita-nos nessa noite pela Tua palavra. Mais uma vez, revela a verdade da Tua identidade aos nossos corações. Fortalece a nossa fé em Ti, a nossa confiança em Ti. Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. E foi para isso que o Espírito Santo inspirou João a escrever esses relatos, esses milagres, para que crescêssemos em Ti, para que tivéssemos fé em Ti e fôssemos alcançados pela salvação. Ó Deus forte, ó Deus todo-poderoso, abençoa a Tua igreja nessa noite. Aquele que veio aqui e ouviu essa palavra, aquele que está em casa, que seja renovado, encorajado, fortalecido, que permaneça firme, que saiba conduzir a sua vida, não se rendendo a nenhum tipo de sedução ou tentação, que permaneça obediente, mesmo quando o vento soprar, que saiba perceber a Tua doce voz, a Tua chegada e o livramento que o Senhor sempre nos dá, porque o Senhor sempre está conosco, jamais nos abandona. Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós oramos e te agradecemos. Quem pode dizer amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, mais o último aviso, sábado é Nordeste para Cristo, reta até sexta-feira. Sábado é o Nordeste para Cristo. Pastor, vai sair à rua, mas nós estamos compartilhando. Compartilhe, vai o seu WhatsApp, a sua social, dá uma mensagem para um amigo, um colega, sobre Jesus, salvação. Quem sabe aquela pessoa
uma forma de afetar, mas trazer essa palavra. Quero dizer, quero compartilhar com você essa boa notícia. Essa pessoa. Texto, pelo menos a um decidir. Se cada um de nós evangelizar, pelo menos serão evangelizadas, ouvirão uma palavra da parte de Deus. Sábado é dia da a nossa rede social, nosso Instagram, nosso Facebook. Atenção, jovens, vocês têm uma força extraordinária. Postar coisas do dia a dia, né? Aquelas coisas que estão no momento, aquelas coisas que vocês sabem fazer com a qualidade. Então, use qualidade, os amigos que você compartilha. Use o dia de sábado para falar de Jesus, compartilhar um louvor, mandar uma mensagem, postar foto, se colocar diante de alguém que sabe que está com depressão, aproveitando essa campanha do Setembro Amarelo, interceder por alguém, orar por alguém. Concordam com isso? Você pode dizer amém? Então eu creio que nós iremos fazer Grande Nordeste para Cristo. Vamos evangelizar, vamos compartilhar as boas novas, vamos orar pelas pessoas. Deus vai fazer a parte dele, amém? Você crê assim? Então lance a rede, porque Jesus, ele vai mandar o peixe e o nome dele vai ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Receba a bênção e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousa sobre cada um de nós, e aquele que crê diz: vão em paz.